Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Você sabe que o pentecostalismo é o movimento religioso que mais cresce no Brasil e onde o cristianismo está penetrado ou penetrando é o movimento que também mais cresce. Uma das características do pentecostalismo é o dom de línguas, onde as pessoas, alguns afirmam, entram em um transe inconsciente e falam línguas que ninguém consegue compreender. Outros advogam que a pessoa ela tem um estado de consciência, mas não é ela que fala, é o Espírito Santo que fala através dela. E aí então ela fala coisas que ela por si só não poderia falar em línguas também estranhas. E hoje nós vamos apresentar verso por verso o capítulo pelo qual os pentecostais afirmam que esse dom de línguas estranhas é bíblico. Você sabe que isso é um assunto controverso. Quem fala em línguas estranhas hoje dentro do cristianismo? Os pentecostais e também os católicos carismáticos. Isso mesmo. Então nós temos os pentecostais e os católicos carismáticos que falam línguas estranhas. E nós vamos buscar aqui, na palavra de Deus, a base para entendermos se isso é bíblico ou se isso não é bíblico. É lógico que hoje o sermão ele vai exigir um pouco mais de concentração, existem muitos textos e eu gostaria da sua atenção. Você que está ouvindo essa mensagem pela Rádio Novo Tempo ou você que está acompanhando pela TV Novo Tempo, seja pelas parabólicas, talvez você esteja assistindo por uma TV por assinatura, internet, assistindo depois no YouTube isso. Você sabe que um dia depois, essa mensagem já está no YouTube para todas as pessoas, todas as mensagens do Está Escrito estão no YouTube, no nosso canal do Está Escrito NT. Você pode ir ali e se inscrever no nosso canal. Você vai receber sempre a notificação de qualquer postagem que a gente coloque na internet, você vai receber do seu e-mail. Então, acesse sempre o YouTube, se inscreva no nosso canal e vai ser muito bom termos essa relação. Bom, vamos para o primeiro texto de hoje, antes de 1 Coríntios 14, vamos para textos mais simples e mais fáceis para a gente poder entender. Então, se você tem aí sua Bíblia, Tereza Nunes, você que é da Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal, eu não sei se você fala em línguas ou não fala, mas vamos crescendo no conhecimento bíblico. Tereza Nunes, preste atenção. Marcos 16, 17 diz assim, é Jesus falando, e estes sinais hão de seguir os que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Daniel Roger. Preste atenção, Daniel. Jesus Cristo disse que esses seriam sinais daqueles que seguiriam a Jesus. Teriam o poder, ou o dom de expulsar demônios e também de falar novas línguas. Ótimo. Bom, que novas línguas são essas? Que novos idiomas são esses? Bom, vamos refletir num conceito que eu já estabeleci aqui algumas vezes no Está Escrito e eu quero relembrar você. Quando a gente fala na língua portuguesa novo ou nova, a gente só tem essa palavra para explicar o inédito, o novo para você e para mim. No grego não. No grego existem duas palavras, o kainos e o neos. O kainos é um novo, porém que já existe, certo? É um novo que já existe. O neos é um novo inédito, que ninguém nunca viu. É como se, por exemplo, uma montadora de carros lançasse um novo modelo, que não existia antes. Saiu um novo modelo.
Então tem aquele frenesi todo, porque um novo modelo de carro, ele é neos, é um novo que não existia. Agora, se é um modelo já existente, e o indivíduo diz assim, agora veja esse tal modelo ano 2016, mas é um modelo que já existe, você já conhece aquele carro, já foi lançado no passado, esse é um novo kainos. A palavra grega que Jesus usa, Roger, é kainos, ou seja, novas línguas, línguas já existentes, certo? Então isso, não tem como a gente fugir disso. Aqui Jesus está falando kainos, kainos, ou seja, um novo que já existe. Então não é nada que não existe. Ficou claro isso para você? Espero que sim. Bom, vamos para outro texto antes de irmos para 1 Coríntios 14. Porque existe um princípio de hermenêutica que você precisa saber. O que é hermenêutica? É a interpretação correta de um texto. Então veja, textos mais simples lançam luz a textos mais complexos. Por isso eu peguei um texto bem simples aqui, certo? Onde Jesus fala que realmente aqueles que estiverem perto de Jesus, eles falarão novas línguas, mas são línguas novas que já existem. Agora vamos para o livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler corrido aqui do verso 4 até o verso 12, Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 até o verso 12. Então, olha só, acompanhe comigo aqui, Atos 2, 4 a 12, que diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Línguas. Qual é a palavra grega para línguas? É glossa, certo? Por isso glossolalia, né? Uma transliteração do grego e uma palavra aportuguesada, glossolalia, certo? Então vem de glossa. Qual é o significado da palavra glossa? Idioma, dialeto ou língua. São essas três possibilidades: idioma, dialeto e língua. Então poderia estar traduzido na sua Bíblia e na minha língua, e na minha Bíblia, o seguinte: começaram a falar em outros idiomas, mas está aqui outras línguas, não tem problema, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, que língua é essa? É uma língua estranha? Não, na sua própria língua. Então, a gente percebe que a melhor tradução para a glossa, aqui em Atos 2, é idioma, porque cada um ouvia na sua própria língua, ou seja, no seu próprio idioma. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Querido, aqui está falando a respeito do quê? De idiomas. Quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo prometido por Jesus, desce, quando Jesus fala, olha, mandarei um outro Consolador. Quando o Espírito Santo desce na vida dos discípulos, eles passam a falar o quê? Novos idiomas, idiomas inteligíveis. Veja, acompanhe comigo, continue aqui. Verso 9. Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Então, eu pergunto, há alguma dúvida, querido irmão pentecostal, você, angelita, que é da Igreja Batista, tem alguma dúvida no seu coração de que aqui em Atos 2, o dom que os discípulos receberam era o dom de idiomas?
de idiomas conhecidos? Eu acredito que não. Querido, só existe um dom de línguas. Não existem 2, 3, 4, 5, 10. Só existe um dom de línguas. Você entende por que é tão importante Marcos 16, 17? Quando ali Jesus Cristo disse, olha, falarão novas línguas. Ora, nós vemos os apóstolos expulsando demônios e nós vemos os apóstolos falando novas línguas. Que novas? Cá em nós. Línguas novas para eles, porque eles não falavam aqueles idiomas, mas eram línguas já existentes, é o cá em nós. E aí nós descobrimos que aqui a palavra grega é glossa. Glossa pode ser dialeto, língua, idioma. E pelo contexto todo do texto de Atos 2, a gente percebe que a melhor tradução para a língua portuguesa que o contexto nos dá é de idiomas. Muito bem, e agora a gente vai estudar um pouquinho 1 Coríntios 14, agora verso por verso. E agora, você que é pentecostal, que conhece um pouco da Bíblia, eu quero que você já arregace suas mangas, pegue seu papel, sua caneta, vá anotando no tablet, porque nós vamos estudar verso por verso. Agora, que textos de fundo eu e você temos? Marcos 16, 17, Atos 2, de 4 a 12. E aqui está falando a respeito de idiomas. Bom, vamos lá. Claudiane Gomes, acompanhe comigo. Você que é uma estudiosa da palavra de Deus, que ama Jesus, vamos estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala para você e para mim. Vamos lá. Atos 14. Vamos começar a partir do primeiro verso. Vamos até, 1 Coríntios 14, certo? Vamos começar a partir do verso 1. E vamos até o verso 19, mas eu vou parando no decorrer do processo, ok? Acompanhe comigo, vai aparecendo aí na sua tela o texto. Se você está ouvindo essa mensagem, exige uma concentração ainda maior de você, mas abra sua Bíblia, 1 Coríntios 14, 1 a 19. Vamos lá. Claudiane, preste atenção, vale muito a pena. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A gente deve procurar ter os dons espirituais. Sobretudo qual? O dom de línguas? Não, o dom de profetizar. Vamos lembrar o que faz um profeta? Profeta do hebraico nabi. Nabi, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que repreende, aquele que admoesta, aquele que ensina. Nesse sentido bíblico de profeta, eu sou um profeta. No sentido semântico de alguém que faz profecias, não, eu não faço profecias. Certo? Agora, se você é um professor de escola dominical, se você ensina a Bíblia para alguém, se você é um professor de escola sabatina, ok, então você, nesse sentido da palavra nabi, você é um profeta. O que aqui Paulo está dizendo? Olha, eu quero que vocês exortem, que vocês repreendam, que vocês sejam meus discípulos, que vocês façam o que eu faço. Verso 2, e esse verso é bastante importante para muitos pentecostais, porque diz assim, pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Bom, eu posso compreender esse verso de duas maneiras. Tá vendo, pastor? Olha só, aqui está dizendo que quando a pessoa fala em línguas, ninguém entende, e que o seu espírito fala em mistérios. O senhor está percebendo que aqui eu posso, tem a base bíblica para que eu receba esse dom, onde eu falo e ninguém entende, nem mesmo eu entendo? Eu posso interpretar esse verso assim? Bom, se eu leio esse verso e só esse verso dessa maneira, ok. Agora, eu tenho que lembrar que ele está dentro de um contexto. Então veja, essa é uma maneira de interpretar, mas eu tenho uma outra maneira de interpretar esse verso. Olha só como eu posso interpretar. O que fala em idiomas, certo? Fala, senão a Deus, não fala aos homens, claro. Se eu estiver aqui, olhando para você, falando em alemão, você não vai entender nada, certo? Se eu falar em latim, você não vai entender nada. Se eu olhar para você e falar assim, Dixit Deus, fiat lux et lux facta est, você entendeu alguma coisa? Se você não entende latim, eu estou falando em mistério para você. Você não está entendendo. Se eu falar spreche du Deutsch, ich verstehe nicht sehr gut Deutsch, verstehen? Se você não entende nada de alemão, você não sabe nada do que eu estou falando.
Eu estou falando em mistério. Deus me entende, porque Deus entende todas as línguas do mundo. Eu estou falando a Deus. Então veja, se eu recebi esse dom, o dom de idiomas, e se eu estou falando em uma outra língua que você não entende, você não é edificado, eu sou, porque eu estou orando a Deus, Deus me entende, mas para você é mistério. Se você vier conversar comigo em chinês, para mim você vai falar um monte de mistério, porque eu não vou entender absolutamente nada. Então você percebeu? Eu posso entender esse verso como o dom de línguas estranhas, mas eu também posso interpretar como um dom de idiomas de um indivíduo que estava aqui na igreja de Corinto. Veja, quem fundou a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo. Qual era a cidade de Corinto? Uma cidade portuária, por isso era uma cidade cosmopolita, gente de todos os lugares ali. E de repente um indivíduo que era um gentil, ele simplesmente se convertia e ele ia lá falar nas reuniões. Veja, aqui eles não estavam reunidos na sinagoga dos judeus, eles estavam reunidos em pequenos grupos, nas casas, debaixo de árvores. E aí, de repente, chegava ali um indivíduo de uma outra nacionalidade e começava a falar. Aí eu pergunto, edificava alguém? Não, falava em mistérios, porque ninguém podia entender, ninguém podia compreender. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui, verso 3. Mas o que profetiza, veja que Paulo o tempo inteiro está enaltecendo o dom de profecia, de ensino, de admoestação e colocando de lado um pouco esse dom de idiomas. Vamos lá. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua, edifica a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. É lógico, se vem um americano na minha igreja pregar, o que eu vou fazer, Lani Santana? Eu vou colocar um intérprete. Então ele vai traduzir. E o indivíduo vai começar então a compreender. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão dando ênfase demais em quem fala outros idiomas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não adianta nada chegar aqui e falar num outro idioma e as pessoas não serem edificadas. É melhor que alguém ensine com entendimento, para que haja consolação, para que haja cuidado, para que haja apreço. Bom, vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos para o verso 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta não der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Ou seja, querido, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, se você estiver falando alguma coisa e as pessoas não estiverem entendendo, não serve de nada, não edifica ninguém, a não ser a pessoa que fala. Vamos lá, verso 10. Há, porém, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Agora eu pergunto, com esse verso, que é o verso 11, o verso 10 e o verso 11, fica alguma dúvida para você, meu irmão carismático, minha irmã pentecostal? Fica alguma dúvida, Simval Fernandes, de que o texto todo está falando a respeito do dom de idiomas? Veja, eu tenho pano de fundo Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu, o que aconteceu? Um monte de gente falando línguas estranhas que ninguém entendia? Não. Eram línguas inteligíveis.
Agora, o apóstolo Paulo ele está dizendo, mas se eu ignorar, verso 11, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e aquele que fala será estrangeiro para mim. Está falando a respeito de idiomas. Ninguém aqui está falando de línguas que ninguém entende. Veja, vamos lá, vamos acompanhar aqui, verso 12. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundantemente neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua, se eu orar em idioma estrangeiro, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu não vou produzir frutos. Veja, Simval, você é um homem de Deus. Você fala em línguas estranhas. O que nós estamos estabelecendo aqui é se existem textos na Bíblia que embasem essa manifestação que você recebe. É óbvio, olha como diz o verso 14, se eu orar em línguas, se eu orar num outro idioma, certo? O meu espírito vai orar, claro, porque eu entendo. Agora, aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço, ele fica sem fruto. Por quê? Porque não tem fruto, as pessoas não estão sendo edificadas, portanto não há fruto. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o indouto o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabes o que dizes? Se o indivíduo está falando em um outro idioma, como que o indivíduo que não sabe aquele idioma, ele vai pegar e vai falar assim, amém. E veja que a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é indouto. O que é um indouto? É o indivíduo que ignora determinado conteúdo. Não está falando, aquele que não é espiritual, como que ele vai entender você que recebeu o dom de línguas e está falando línguas estranhas? Não é isso, ele fala um indouto, aquele que não sabe determinado conteúdo, no caso, a língua que o indivíduo está falando, o idioma que a pessoa está falando. Verso 17, em verdade tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era estudado, ele era um poliglota. Lembre-se tantas as viagens que ele fez, falando em Atenas, falando em Roma, na Itália, voltando, indo para a Ásia, voltando, ele conhecia, ele falava vários idiomas. E o verso 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que também possa instruir a outros do que 10.000 palavras em língua. Querido, o que eu quero dizer para você, Zenaide Pinheiro de Goiás, o que eu quero dizer para você do fundo do meu coração, é que é o seguinte, não existe base bíblica, preste atenção no que eu vou dizer para você, não existe base bíblica para falar línguas estranhas. Você quer ver? O apóstolo Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios 13:1, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu falasse, o apóstolo Paulo não falava, ainda que eu falasse. Agora, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Querido, quando os anjos vieram aqui na terra, que língua eles falaram? A língua dos homens, a língua que as pessoas entenderam. A esposa de Manoá entendeu, Maria entendeu, Zacarias entendeu, Isabel entendeu, Abraão entendeu. Ainda assim, que língua se fala no céu? Uma língua, a língua dos anjos, seja ela qual for, a língua dos anjos, ok. Então não são as línguas dos anjos. Por que um indivíduo fala uma coisa aqui numa igreja, noutra igreja é outro idioma, e depois outro, não tem fim? Querido, nunca incomodou você o fato de que Abraão nunca falou em línguas estranhas?
Nunca incomodou você o fato de que Moisés nunca falou em línguas estranhas? José no Egito nunca falou, Daniel nunca falou em línguas estranhas. Você sabe que na Bíblia, além de Jesus, apenas Daniel e José não têm repreensão. Não há uma repreensão na vida desses dois. E eles nunca falaram línguas estranhas. Nunca te incomodou o fato de que João Batista, Jesus Cristo, declarou que ele é o maior dos nascidos de mulher, nunca falou em línguas estranhas. Os discípulos não falaram línguas estranhas. Aliás, nunca parou você para pensar que Jesus nunca falou línguas estranhas? Jesus falava e as crianças entendiam. Jesus falava, os fariseus cultos entendiam, mas também os pescadores ignorantes entendiam. Querido, isso nunca levou você à reflexão? Agora, eu vou dizer uma coisa importante para você. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo e muitos dos que estão me assistindo receberam esse dom. E você sente um poder e uma bênção muito grande na tua vida ao falar línguas estranhas. E você tem uma sensação de que o Espírito Santo tomou conta de você. Querido, você precisa refletir numa coisa: a sua religião e a sua prática religiosa não pode ser baseada em sentimentos e em sensações. Ela precisa e deve estar alicerçada unicamente aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus, e somente nela. Agora, você pode escolher ficar com a tua igreja, você pode ficar com essa sensação extraordinária, esse transe que você entra, você pode continuar? Pode. Só que você nunca vai poder dizer que você não foi advertido, que nunca ninguém lhe disse que essa prática não era bíblica. Querido, só existe um dom de línguas, é um dom de idiomas. Por que razão Deus deu o dom de idiomas para os discípulos? Querido, não havia cursinho de inglês, cursinho de alemão, de italiano e de chinês. O evangelho precisava ser espalhado, havia um propósito específico. Você percebe, você entende? Havia necessidade da pregação do evangelho rapidamente. Deus dá um dom específico, um dom lindo, um dom extraordinário, onde as pessoas de um dia para o outro, de um momento ao outro, elas conseguiram simplesmente começar a falar idiomas que elas não falavam antes, e o evangelho se espalhou por todas as nações. Querido, essa é a hora, esse é o momento de você colocar em xeque a Bíblia versus a sua experiência. A Bíblia e aquilo que o seu líder religioso diz. Não importa se é padre, se é pastor, se é bispo, se é missionário, se é apóstolo. É hora de você confrontar essas coisas. É hora de você tomar uma decisão. É hora de você perceber que o amor de Jesus precisa tocar o seu coração e revelar a verdade a você. Querido, vou te fazer uma pergunta. Jesus é a verdade? Sim ou não? Ele é a verdade? Se ele é a verdade, ele quer que você descubra a verdade, não é? Você acha que se você orar e clamar ao Senhor, Ele não vai revelar a verdade a você, seja ela qual for? Meu objetivo aqui é lançar a semente da dúvida na mente de todos os pentecostais. O seu papel agora é orar diante do Senhor e falar: Senhor, me mostra a verdade, porque eu quero cumprir a tua verdade. Jesus Cristo nos amou até de uma maneira estranha, mas nunca de língua estranha, nunca com um idioma estranho. O amor dele chega até o seu coração, morreu para nos salvar. O Gasperazo agora irá cantar. Enquanto ele cantar, querido, ore a Deus e diga: Senhor, que esse teu amor me mostre a tua verdade. Pois quem iria imaginar o que haveria em Belém?
olhando a manjedoura, José compreendeu o que o anjo disse aconteceu. E então pensou, porque eu, um carpinteiro tão comum, porque um bebê com tantos reis e com poder, porque aqui na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. Às vezes fico a imaginar se Cristo viesse como rei, não haveria mais Belém e nem pastores lá do além. O amor de Deus foi longe, escolheu se humilhar. José teve em seus braços a Jesus, e então pensou, porque eu, um carpinteiro tão comum, porque um bebê com tantos reis e com poder, porque aqui na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça a mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha, que maneira estranha, tão estranha de alguém salvar. A gente pode não compreender a magnitude, a profundidade do amor de Jesus, mas nós entendemos cada uma de suas palavras. Ninguém nessa terra tinha a plenitude do Espírito Santo como Jesus. E tudo que ele falou, você pode entender. Tudo. Nada estranho. Nada de língua dos anjos. Nada disso. Ele falou e todos entenderam durante cada um dos anos do seu ministério. Olha, querido, eu gastei hoje o programa falando a respeito de 1 Coríntios 14. Só que eu sei que é um assunto ainda mais complexo. É por isso que nesse DVD que eu ofereço para você, o DVD Respostas, ali tem 2 programas, Dom de Línguas 1 e 2, que ampliam ainda mais todos esses conceitos. Aqui eu estabeleci de maneira assim bem pontual 1 Coríntios 14, porque é o capítulo talvez mais debatido no meio evangélico.
Mas existem outros textos e capítulos muito importantes que você precisa entender e aprender para ter base bíblica, para você poder tomar suas decisões. Por isso eu digo, peça esse DVD, para você crescer ainda mais, para você aprender ainda mais. E se você tem dúvida, se você discordou de alguma coisa que eu falei, nós estamos no Facebook. Nós estamos no Facebook, está escrito Brasil. Deixa ali seu recado, sua pergunta, se discordou de alguma coisa, quer colocar um contra-argumento daquilo que eu coloquei, você teve a sua dúvida esclarecida, você concordou, coloque o seu comentário ali, está escrito Brasil. Vai ser um prazer poder te atender, responder suas perguntas, seus comentários também. Querido Deus, abençoa muito você, eu tenho certeza, abençoa muito a mim. E agora nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Então, se puder, amigo, feche seus olhos agora, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, permaneça conosco e nos mostre sempre a Tua verdade. Ela pode ser dura, mas ela sempre é melhor do que a mentira. Que a Tua verdade nos esclareça, revele a Tua verdade, seja ela qual for, a todos nós. Entregamos tudo em Tuas mãos para que o Senhor dirija nossos passos, para que o Senhor nos coordene, para que o Senhor seja e continue sendo o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.